Mas como é que a gente pode definir resiliência? A definição da física diz o seguinte, que resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Figuradamente, a palavra pode significar a capacidade de se recobrar facilmente ou de se adaptar à má sorte ou às mudanças. Ainda, é a capacidade de voltar ao seu estado natural, principalmente após alguma situação crítica e fora do comum. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz, falando o que Deus havia afirmado. O versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus iluminou a nossa vida quando nós abraçamos a fé em Jesus Cristo, que traz para nós a glória de Deus, a luz divina. E essa luz que brilha no nosso ser, quando nós recebemos Jesus Cristo, essa luz que dissipa as sombras interiores que existiam em nós, essa luz produz duas coisas. Primeiro, faz com que nós nos conheçamos melhor, faz com que nós saibamos quem de fato nós somos, e essa luz também nos mostra qual é o caminho, ou o que é a vida, qual o sentido da vida. Então, esse resplandecer da glória de Deus, através de Jesus, essa luz que ilumina o nosso interior, o nosso ser, espantando as sombras da alma, que nos deixavam confusos, sem saber ao certo quem éramos, sem saber ao certo de onde víamos, para onde iríamos, enfim, que fazia da nossa existência, às vezes quase que um absurdo, essa luz aclara as coisas. Eu posso me conhecer melhor, eu posso saber efetivamente quem eu sou, eu posso compreender melhor o que é a vida, o sentido da vida. Muito bem. E ele diz então que esse Cristo, que é a luz da vida, é um tesouro que nós contemos. Nós, vasos de barro. É o que ele diz no versículo 7. Que somos vasos de barro, frágeis, mas que contém um tesouro. E Deus lida com esse vaso de barro, às vezes às vezes quebrando, às vezes fazendo um vaso novo, às vezes ajuntando os cacos. Tá? Mas o oleiro está acompanhando o existir desse vaso. E Paulo diz que nós somos vasos de barro para que fique evidente que o poder para viver não depende do nosso esforço, da nossa força, mas depende de Deus. Depende de Deus. E aí, então, com a devida licença do apóstolo Paulo, eu queria acrescentar mais uma figura. Juntar a figura do vaso de barro, uma outra figura, que, na minha humilde maneira de ver, explica de uma forma muito própria o que é resiliência. E a figura da esponja. A esponja é o exemplo perfeito de resiliência. Aquela esponja que a gente usa para lavar louça.
E olha que de esponja de lavar louça eu sou entendido. Porque depois que eu comecei a falar umas coisas aí para os casais, eu nunca lavei tanta louça na minha vida. Né? Porque eu vivo dizendo aí que homem que lava louça é mais feliz. Viu, Wesley? Então, e eu tenho sido muito feliz. E eu sou um expert em esponja. E a esponja é isso. A esponja, você amassa, você aperta, você torce, e ela volta. Imediatamente ela volta ao seu estado natural. Isso é resiliência. Resiliência. É ser amassado, é ser exprimido, é ser torcido, mas isso não impede que se volte ao estado natural. E a vida faz isso com a gente, ou não faz? A vida muitas vezes nos amassa, a vida muitas vezes nos aperta, a vida muitas vezes nos torce, mas a gente pode voltar a ser quem de fato a gente é, quem de fato Deus quer que a gente seja. E há algumas situações na vida que Paulo vai descrever aqui nesse texto que nós lemos, que dão a entender de que a resiliência, de que ser essa esponja é possível de verdade. E olha só então o que ele vai dizer a partir do versículo 8. Em tudo somos o quê? Atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos atribulados ou aflitos, porém não angustiados, não derrotados. O que Paulo está querendo dizer aqui nessa primeira abordagem, ele está falando sobre as coisas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, né? Que muitas vezes nos tiram do sério. São coisas pequenas, mas que têm a capacidade de nos irritar, têm a capacidade de nos deixar aflitos, angustiados mesmo. É o pneu do carro que fura na hora que você tem que sair para o trabalho e você já está meio atrasado. Né? É o trânsito que você tem que enfrentar todo dia, mas que te deixa, né, realmente angustiado. É aquele vizinho ou aquela vizinha que insiste em caminhar de salto alto no andar de cima. Não sei se você já viveu essa experiência. Eu acho que eu não estou sozinho nessa experiência aí. São coisas, é o elevador que demora, você está atrasado para algum compromisso e o elevador não vem. O elevador não vem. E você começa, inclusive, a esmurrar a porta do elevador, né? Para ver se ele vem mais rápido. As coisas do dia a dia que podem fazer com que a gente desanime de viver cada dia. Você já fica pensando naquelas pequenas irritações que vão te alcançar e você quase que tem dificuldade para sair da cama. De novo, vou ter que ir para o trabalho. De novo, vou ter que enfrentar aquele chefe mala, aqueles amigos do trabalho chatos, enfim. É assim, a vida é assim. O dia a dia é assim. É cheio de coisas que podem nos irritar, que podem tirar nossa paciência. Como eu disse, que podem nos tirar do sério. Mas Paulo diz, porém, nós não vamos ficar angustiados por causa dessas coisinhas. Por causa dessas coisinhas. Ela vem para nos irritar, mas a gente pode reagir e não ficar angustiado, não ficar mal-humorado, não querer fechar o cidadão só porque ele buzinou para você, sim, do nada, pronto, você já quer fechar, você já quer xingar. Xingar, eu acho que ninguém xinga aqui, né? Bom, mas Paulo diz mais, que há outra situação na nossa vida que pode causar sérios problemas. Ele diz,
ainda no versículo 8. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Ficamos em dúvida sobre o que fazer. Caso ou compra uma bicicleta? Hein, Geter? Você compra uma bicicleta? Tá. Por isso que você não casou ainda. Então, case. É muito bom, Geter. Vai chegar a sua hora. Estamos orando por isso. Não desanime. Não desanime. Perplexidade. Você já foi acometido de perplexidade? Que decisão tomar nesse momento difícil da sua vida? Que decisão tomar? Porque o tomar essa decisão vai afetar não apenas a minha vida, mas vai afetar a vida da minha esposa, dos meus filhos. Qual o caminho a seguir? Quantas vezes a gente fica assim, diante dessa dúvida? E quando a gente acerta, tudo bem. Mas quando a gente acaba errando, tomando uma decisão errada, dentro da perplexidade, aí que a gente vai precisar de mais resiliência ainda. Paulo diz então que nós ficamos perplexos, sim. Vai haver situações na nossa vida em que nós teremos que tomar decisões muito sérias, mas isso não pode nos desanimar. Isso não pode nos colocar para baixo, porque a gente tem alguém que pode nos orientar e que de fato nos orienta. Mas Paulo vai dizer ainda que outras vezes nós somos perseguidos, versículo 9. Somos perseguidos, porém não abandonados. Você pode ter inimigos, mas jamais deixará de ter um amigo. Você pode sofrer algum tipo de perseguição lá no seu trabalho, de repente por você ser ético, por você ser honesto. Eu conheço um rapaz que tinha uma função no serviço público muito importante, uma remuneração excelente, só que ele começou a receber algumas propostas para fazer coisas inadequadas, para agir contra os seus princípios, a sua ética, como cristão que ele é. E a coisa chegou num ponto em que ele não teve outra alternativa, segundo ele me dizia, outra alternativa a não ser pedir a exoneração da sua função pública, como eu disse, de destaque e muito bem remunerado. Ele pediu a exoneração, ele disse: esse tipo de coisa eu não faço. Eu não faço. Evidentemente que ele sofreu muita pressão. Deve ter sofrido perseguição. Mas ele não cedeu. E ele não se viu desamparado, muito pelo contrário. Segue hoje uma carreira muito promissora. Absolutamente bem-sucedida. Então, você enfrenta algum tipo de perseguição? Talvez você seja perseguido não por uma pessoa, mas pelos seus pensamentos. Talvez você seja perseguido pela mídia, pela propaganda. Aquela propaganda que te persegue o tempo todo. Olha, você precisa comprar essa SUV, porque essa SUV é a SUV das SUVs. E você precisa comprar. Você precisa ter esse carro. E você começa a ser perseguido. E hoje a gente é perseguido, não é verdade? Você comenta um assunto em casa, puxa, estou pensando em comprar tal coisa, daqui a pouco você vai lá para o teu celular
e começa a aparecer propaganda daquele negócio. Não é verdade? Isso é uma perseguição. É uma perseguição. Né? Você abre lá para ver um e-mail, para ver um WhatsApp de um amigo e aparece lá, né? Olha, o carro que você pensou em comprar está aqui, ó. Promoção, promoção, e você precisa. Quem é inteligente compra esse carro, quem é esperto, quem é bacana compra esse carro e você não pode ficar para trás, você não pode ser menos que seus vizinhos, que o seu cunhado, principalmente você não pode ser menos que o seu cunhado, né? Você é perseguido por algumas coisas. Os cristãos, aqueles cristãos a quem Paulo se dirige, eles eram perseguidos por causa da sua fé. Eram espoliados e eram até mortos simplesmente por causa da sua fé. Isso não acontece com a gente aqui hoje, mas nós podemos ser perseguidos de outras formas. Mas então Paulo diz, somos perseguidos, porém não abandonados. Não abandonados. Sempre haverá algo, alguém do nosso lado para dizer, eu estou com você, não vai por aí, não é assim. E finalmente, Paulo diz que em outro momento, nós somos, segunda parte do versículo 9, somos derrubados, porém não destruídos. Paulo está falando aqui a respeito das tragédias da vida. Acontecimentos que nos derrubam. O desemprego pode ser uma delas. Para um chefe de família, para uma chefa de família, o desemprego pode ser uma tragédia. Uma doença grave é alguma coisa que pode derrubar a gente. A perda de alguém que nós amamos, a morte de alguém que nós amamos, é uma tragédia e pode nos derrubar. E nos derruba. Paulo diz, podemos ser derrubados pelas tragédias, mas não seremos destruídos. Resiliência. Esse porém é o porém da resiliência. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Ficamos perplexos, porém, não desanimados. Somos perseguidos, porém, não abandonados. Somos derrubados, porém, não destruídos. Esse porém é um santo porém. Esse é o porém da resiliência. Esse é o porém que diz, você pode enfrentar qualquer dificuldade da vida, seja uma dificuldade pequena, seja até uma tragédia, e não ser derrubado, não ser aniquilado por isso, não ficar no chão definitivamente, não virar pó. Você pode reagir, você pode levantar, você pode se erguer e você pode continuar indo em frente. Por quê? Paulo então vai completar dizendo que nós carregamos em nós mesmos o morrer, a morte de Cristo e a vida de Cristo. Paulo está dizendo que nós carregamos em nós a morte de Cristo. A morte de Cristo nos diz que nós fomos perdoados e libertados para vivermos essa vida com Deus. A morte nos fala de perdão, de liberdade, graças a Deus. Mas a vida de Cristo, Paulo diz que se refere ao poder da ressurreição. Se a gente continuasse lendo o texto aqui de Coríntios, a gente ia ver que ele vai falar sobre a ressurreição. Se o poder da morte de Cristo, que nos perdoa, que nos liberta, mora em nós, está em nós, o poder da vida de Cristo, ou o poder da ressurreição, também está em nós. A ressurreição que nos torna capaz de nos levantarmos cada dia, de irmos em frente, de não querermos dar cabo da nossa vida, de não nos deixarmos tomar pelo desânimo, pela derrota. A vida se renova,
A capacidade de viver se renova. É a resiliência espiritual, é a resiliência celestial, você chame como quiser. Mas é a capacidade que não é meramente humana, mas dada por Deus, para que diante de qualquer situação da vida, a gente não afunde, a gente não se entregue, mas a gente possa enfrentar, e a gente possa vencer, e a gente possa se reerguer, e a gente possa ir em frente. No poder da ressurreição. No poder da vida que se renova constantemente. Resiliência é possível na vida de quem se acerca de Deus, de quem depende de Deus, de quem se acerca também de pessoas que creem em Deus. Você tem sido resiliente? Você tem enfrentado as lutas, as provações, as dificuldades, muitas vezes sofrido, muitas vezes derrubado, mas sem se entregar, mas sem afundar. A gente pode viver assim. A gente pode ter essa resiliência que vem do céu. Deus abençoe a sua vida. Que sejamos aqui, além do vaso de barro que contém o tesouro, que sejamos, como disse com a permissão do apóstolo Paulo, que sejamos essas esponjas resilientes, que vão muitas vezes ser exprimidas, torcidas, amassadas, mas que vão voltar ao seu estado normal, para continuar vivendo, para continuar saboreando a vida, para continuar aproveitando essa bênção que Deus nos dá, que é a vida em Jesus. Amém? Amém.